tell us all about where we'll be tomorrow. I will read. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Pedro Henrique Alves, sou colunista do blog Vagápolis, também sou estudante de filosofia e entusiasta político. Estudo já há um bom tempo ciências políticas, antes mesmo de eu me tornar um acadêmico em filosofia. Bom, esse projeto que vamos iniciar agora se propõe a indicar livros de alta cultura, livros com uma pegada mais conservadora ou liberal. Somos um blog Vagápolis, que tem comunistas, que tem colunistas anticomunistas e conservadores, obviamente, e queremos expor para você esse pensamento tão pouco difundido no Brasil e desmistificar um pouco dessas ideias que conservador é a favor do fascismo, conservador é a favor daquilo, ditaduras, e enfim, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para isso, nós não vamos ficar balbuciando, falando. Nós simplesmente vamos levar vocês à fonte. As literaturas que realmente são conservadoras, literaturas de pensadores conservadores que buscam, bebem ou são literalmente a fonte do conservadorismo político. E hoje eu preciso indicar um livro para vocês. E o livro que eu vou indicar, o primeiro livro da nossa série, se chama As Ideias Conservadoras, do autor João Pereira Coutinho. Esse autor, não sei se dá para ver o livro, mas de qualquer forma vai estar a foto aqui no canto da tela, da editora Três Estrelas. Esse autor, ele é um português, intelectual conservador, convicto, né? Não esconde isso. Ele também é colunista da Folha de São Paulo, se eu não me engano, é Folha de São Paulo que ele escreve, além de ser cientista político, um catedrático nesse ramo. Esse é o primeiro livro que, se você se propôs hoje, eu vou estudar o conservadorismo, vou parar de ficar ouvindo balela de comunista, de esquerdista ou de revolucionário, e vou estudar o pensamento conservador tal como ele é. Vou parar de ser parcial e vou ser imparcial, vou buscar na fonte. O João Pereira Coutinho, ele é contemporâneo nosso, é um cara novo ainda, e ele não é o cara pensador do conservadorismo ou um dos primeiros que... Não, longe disso. Porém, ele, na minha opinião, é o cara que fez a síntese mais completa, se é que podemos considerar uma síntese completa, a síntese mais completa do conservadorismo num livro. E é esse livro que eu estou indicando para vocês. As ideias conservadoras, ela traz simplesmente as bases do conservadorismo, que sem a qual você não vai conseguir entender os autores em si, como Edmund Burke, como Scruton ou Russell Kirk, os grandes pensadores do conservadorismo. O João Pereira Coutinho, ele conseguiu reunir num tomo de menos de 200 páginas tudo que você precisa saber sobre o pensamento conservador. Então, as bases que você precisa ter para depois desramificar e abrir o leque do conservadorismo, do pensamento conservador, está aqui. Tudo que você precisa realmente entender sobre o conservadorismo está aqui. Toda a base que você precisa compreender. É claro que se você se aprofundar, você vai ler milhões de livros. Ao contrário do sistema revolucionário, né, que você precisa ler simplesmente o Manifesto do Partido Comunista, o conservadorismo não. O conservadorismo você tem que estudar até o resto da sua vida. Provavelmente você vai terminar a sua vida sem ler todos os livros que você teria que ler para saber 80% do que é o pensamento conservador. Mas é óbvio que não dá para você saber tudo, mas com certeza aquilo que sustentará a sua opinião, aquilo que demonstrará aos outros que o pensamento conservador é o pensamento correto, principalmente na política, você terá acesso a isso. Graças ao bom Deus, as editoras brasileiras, principalmente a Realizações, ela está editando bons livros conservadores e está colocando no mercado esse pensamento que raramente era colocado, apesar desse livro ser editado pela Três Estrelas. Bom, basicamente sobre esse livro é isso. Eu gostaria de atentar vocês a uma outra coisa. Esse livro, em uma parte, ele deixa uma ideia exposta de tal forma que eu gostaria de passar aqui para vocês. Aqui está. Não existe uma distinção válida entre mudar para trás
ou mudar para frente. Mudança é sempre mudança. A história não se retrai nem se repete, e toda mudança se afasta do status quo. Depois, se eu não souber o que é isso, não dá para explicar, procura na internet. À medida que o tempo passa, o ideal reacionário distancia-se cada vez mais de qualquer sociedade real. Reacionário, pega bem essa palavra. Distancia-se cada vez mais de qualquer sociedade real que tenha existido no passado. O passado é romantizado, no fim o reacionário acaba a defender o regresso a uma idade de ouro idealizada que nunca de fato existiu. Ele se torna indistinguível de modos radicais e normalmente exibe de todas as características singulares a uma psicologia radical. Quem escreveu isso não foi João Pereira, ele cita o Oxenhut. Essa citação, eu gostaria de destacar essa citação de uma forma especial nesse vídeo. Para mim, o que mais ficou nesse livro, eu já tinha um conhecimento um pouco. Comecei por outras arestas até conhecer o conservadorismo. Eu estava estudando liberalismo, capitalismo, nas suas ideias principais de Adam Smith e tudo mais, e vim conhecer as ideias conservadoras. E eu sempre fui taxado de reacionário, e tenho certeza que quem é conservador também é. Esse livro ele explica exatamente o que é ser reacionário e desmistifica o conservador como sendo reacionário. O conservador é exatamente aquilo que se opõe ao reacionário e o que se opõe ao revolucionário. Ele fica exatamente com a prudência do meio, não tomando extremos nem para a esquerda nem para a direita. Ele continua sendo o conservador como conservador real. Então, é claro que nessa linha política feita pela atualidade, o conservador é colocado à direita, principalmente porque toda a esquerda ela é revolucionária e o conservador não é revolucionário. Então, quanto a isso, ele fica à direita. Mas eu não gosto muito dessas divisórias, nem dessas taxações, né, meio de slogan, porque isso simplifica muito a política não é nada simples. Mas aqui ele diferencia exatamente o que é ser conservador e o que é ser reacionário. E para mim é a principal parte desse livro, para mim que já conhecia as ideias conservadoras. Mas me pediram para destacar um ponto, e o ponto que eu destaco é esse. O que é ser reacionário e o que não é ser. Aqui ele vai explicar para você o que é ser reacionário. Ser reacionário, para Oxenhut, é ser uma pessoa que idealiza um passado ideal, por exemplo, a Idade Média, e quer trazer a sociedade para a Idade Média. Quer viver com leis, quer viver costumes que não são da sua época, que não são do seu habitat natural a hoje, nesse exato momento. E ele idealiza um passado ideal, um passado de ouro, e tenta trazer a sociedade para esse passado, coisa que nunca vai acontecer. É tão utopia quanto o comunismo pensado pela esquerda. E o conservador também combate isso. O conservador, ele abole todas as utopias. Ele fica com a realidade, com a prudência real do agora. Essa é a principal distinção dele. Então, para ser breve, é isso que essa ideia principal que eu tirei do livro, e gostaria que vocês lessem isso como o primeiro livro que você vai estudar sobre as ideias conservadoras. Posteriormente, você estuda as outras, que vai ser consequência. Você termina esse livro instigado a ler mais. Então é isso, galera. Esse é o primeiro livro que eu indico, As Ideias Conservadoras, de João Pereira Coutinho. Um ótimo escritor, escreve muito bem, é colunista, né? Então tem a arte da escrita, um livro gostoso de se ler. Eu li esse livro em 2 dias, então acredito que vocês leram rápido também, em menos de 200 páginas. É isso, galera. Até mais. Fique com Deus.